Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarde. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui, nesse sábado pela manhã, no Faísca Taon. O último Faísca Taon do ano, pré-jogo do Vasco. Como vocês todos sabem, amanhã é a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Vasco busca aí essa nona colocação que pode trazer alguns benefícios e eu vou daqui a pouco explanar aqui para vocês. Agora, o principal debate e tema do Faísca Taon de hoje é sobre o esquema que o Felipe utilizou na última partida. Eu sei que muita gente gosta de falar sobre esquema tático, sobre o 4-4-2, o 4-3-3, o 4-2-3-1, e eu quero trazer aqui com a minha prancheta alguns argumentos do que deu certo, do que pode dar errado e principalmente, será que o Felipe vai usar isso amanhã também? Foi só para esse jogo? Enfim, depois da vinheta eu volto, falando muito sobre o esquema do Felipe e o que fez o Vasco jogar melhor contra a equipe do Atlético Mineiro. Se liga aí. Vou dar um recado importante da 1xBet para você que está ligado aqui nos canais da plataforma Atenção Vascaínos. Primeiro comentário fixado tem um link. Através dele, você faz um cadastro, mas só se você tiver 18 anos. É a primeira dica. Segunda dica, você precisa ter responsabilidade. Não gaste aquilo que você não tem. Isso é fundamental. E um terceiro aspecto, para a sua segurança. A 1xBet está regulamentada pelo governo brasileiro, podendo atuar aqui no Brasil. Portanto, use o link, use a palavra Vascaínos, acompanhe os jogos e também as odds e se divirta demais. 1xBet, que é patrocinadora de grandes clubes, campeonatos e entidades esportivas e também aqui da plataforma Atenção Vascaínos. Então, torcedor vascaíno, hoje eu quero trazer para você aqui um debate que eu sei que muita gente gosta, que é o tal do esquema tático. Quem é o vilão? Quem é o mocinho? Por que o Vasco não pode jogar no 4-3-3? Por que o Vasco tem que jogar no 4-4-2? E eu vou trazer aqui a fase ofensiva do Vasco no jogo contra o Atlético Mineiro. Até porque nós temos que ter o entendimento que esse modelo de esquema tático, ele serve para você na fase ofensiva e na fase defensiva, geralmente é um outro modelo. Porque você nem pode espalhar a sua equipe defensivamente a partir da hora que o adversário pode achar espaços. Então, a compactação na fase defensiva, principalmente aí com duas linhas de 4, ou tem equipes até que fazem uma linha de 5 e 3 à frente para ficar no balanço. Então, também existem diversas formas de defender. Mas hoje aqui eu quero me ficar claro para você, torcedor, o que fez o Felipe nesse último jogo. Primeiro, eu quero trazer aqui a história que o 4-3-3 do Paiva não funcionava. Eu não acho justo isso, porque o Paiva não jogava no 4-3-3, ou melhor, em pouquíssimas oportunidades, o Paiva acabou jogando no 4-3-3. O que o Paiva tinha como esquema pré-definido do Vasco sempre foi um 4-2-3-1. Eu quero trazer para você aqui na prancheta, inclusive com os nomes, para ficar fácil aí, torcedor, de você poder identificar. O Vasco tinha uma linha de 4 aqui atrás, Puma ou PH, João Vitor ou Maicon, Léo e Piton. Aqui no meio de campo, Hugo Moura e Matheus Carvalho, sempre lado a lado. Um extrema direita, outro extrema esquerda. Um meia centralizado, geralmente Payet e Coutinho, e aqui na frente o Verratti.
Esses extremos aqui, quando a equipe oscilou, em várias oportunidades, a gente teve Puma, a gente teve Emerson Rodrigues, a gente teve Leandrinho, a gente teve Jean Davi e ninguém conseguiu se firmar. E daí que eu gosto de trazer a justiça. Porque esse 4-2-3-1 aqui funcionou e funcionou muito quando o Vasco tinha Adson pela direita trazendo para dentro e quando o Vasco tinha aqui David dividindo aqui com o Verratti essa área do adversário chamando muita atenção. Então, o Vasco, na minha concepção, e eu sempre brinco aqui, eu não sou o dono da verdade, o Vasco não jogava num 4-3-3, o Vasco jogava num 4-2-3-1. Qual foi a mudança que o Felipe Maestro fez, que eu até brinco na capa aí, hoje, desse Faísca Taon, que é o Natal do Maestro, porque ele fez uma árvore de Natal dessa equipe do Vasco. De que maneira, torcedor? Aqui, continuou a linha de 4, que é a base da árvore de Natal. Aqui ele fez um tripé de volantes com o Jair entrando basicamente no meio dos zagueiros para construir as jogadas. Pelo lado esquerdo, o Matheus Carvalho. Pelo lado direito, o Hugo Moura. E aqui, nessa região do campo, ele tinha Felipe Coutinho e tinha o Alex Teixeira. E aqui na frente, o Verratti. Então, sim, mais ou menos dá para enxergar aqui uma árvore de Natal. É essa maneira que a equipe do Vasco se comportou aí contra o Atlético Mineiro. E olha como são as coisas. Quando saiu a escalação do Vasco, o que eu imaginava? Que esse jogador aqui no meio dos zagueiros seria o Hugo Moura, que o Jair viria pela direita, o Matheus Carvalho aqui pela esquerda, que seria um losango com o Felipe Coutinho jogando aqui na frente e com o Teixeira aqui ao lado do Verratti. Ou seja, o famigerado 4-4-2 que o torcedor brasileiro é apaixonado. Desde Bebeto e Romário, desde Edmundo e Evair, desde Romário e Edmundo, desde Euler e Romário. O torcedor vascaíno mesmo, ele é apaixonado pelo 4-4-2. Só que o desenho tático do Vasco na última quarta-feira, que eu imaginava ser esse puro 4-4-2 com um losango no meio, na maioria do tempo, não foi o que aconteceu. Porque se você prestar atenção, torcedor, e assistir o jogo novamente, em diversas oportunidades, o Coutinho, aqui, vamos botar o Verratti para cá, o Coutinho estava, inclusive, à frente do Alex Teixeira. Então, se fosse para a gente desenhar taticamente a equipe do Vasco como foi, eu diria que foi aí um 4-3 aqui no meio, 2-1, formando essa árvore de Natal. E qual foi a grande sacada do Felipe para montar essa equipe? Nós temos aqui 2 jogadores que têm dificuldade na recomposição. Isso para não citar 3, porque o Verratti também é um jogador que tem muita dificuldade na recomposição. E a partir da hora que ele colocou esse tripé de volante, quando o Vasco estava sem a bola, esse tripé de volante conseguia descer aqui e ficava compactado. Claro que pelo lado do campo, o Coutinho ora ajudava aqui e o Alex também ora ajudava aqui. Vendo o compacto do jogo novamente, em diversas oportunidades, até o Verratti acabou descendo aqui para poder ajudar. Onde é que eu quero chegar? Como nem Coutinho, nem Alex Teixeira tem mais essa característica para poder povoar a beirada e ajudar a marcação por aqui, o Felipe procurou deixar eles numa zona de conforto. Então, era quase que um revezamento. A cada momento, um deles descia para ajudar um pouco aqui, dependendo do gatilho, da zona do campo que eles acabavam descendo para fazer essa fase defensiva do Vasco. Então, torcedor, eu acho que o grande segredo de um bom treinador é saber utilizar o esquema diante das peças que ele tem. E o Rafael Paiva, quando ele tinha Adson e David, ele fazia aquilo que era para ser feito, e tanto é verdade que o Vasco conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil e chegou a ficar na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro um bom tempo. Talvez o que faltou ao Rafael Paiva foi repertório de mudar essa configuração do Vasco a partir da hora que aconteceram as contusões. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que se Adson e David continuassem na mesma pegada, o Vasco teria ido mais longe ainda no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, teria feito a final da Copa do Brasil. Então, eu não culpo o Rafael Paiva pelo modelo que ele utilizava. Mais uma vez eu falo aqui, para mim nunca foi 4-3-3, sempre foi 4-2-3-1. E isso pouco importa. Você que acompanha meu trabalho aqui sabe que o que interessa é a maneira que a equipe consegue se comportar nas fases do jogo, que é
a transição defensiva, a organização defensiva, a transição ofensiva, a organização ofensiva e a bola parada. Isso, a literatura do futebol fala muito hoje, desses 5 pilares para organizar uma equipe. E eu trago sempre a sexta, que daí é uma invenção minha aqui, uma brincadeira que eu faço, que é o gênio, que é o craque. Porque essa semana a sexta entrou em ação. Felipe Coutinho com a bola nessa região aqui do campo, a zaga do Atlético Mineiro postada e o Verratti saindo aqui atrás. Aí o Felipe Coutinho consegue, por aqui, jogar essa bola no pé do Verratti, o Verratti consegue fazer o gol aqui do Vasco. Então, essa jogada aqui, essa movimentação, essa cavadinha que o Felipe Coutinho deu para o Verratti, isso foi ensaiado em algum momento? Isso dá para você ensaiar se o jogador que for fazer não tiver execução? Claro que o facão, achar passe entre linhas, tudo isso durante a semana é muito trabalhado. Mas se você não tiver o sexto pilar, que é o craque, o cara que resolve, o cara diferente, fica tudo muito difícil. E no segundo gol, a jogada começa de uma roubada espetacular do Matheus Carvalho, pela sua imposição física. O Piton acha o Coutinho no segundo pau, mas aí tem um outro detalhe que eu quero trazer aqui para você, torcedor, que pode parecer um detalhe bobo. Se você ver o replay do lance novamente, o Coutinho, ele vem atacando o espaço, os 2 zagueiros do Atlético Mineiro estavam aqui, postado e o Piton com a bola aqui. Quando o Piton vai achar o Coutinho aqui, o Coutinho começa a acelerar a passada para chegar nesse espaço. Quando ele percebe que o Piton vai, ele levanta o dedo e foge 2 passos para quê? Para que essa bola do Piton possa ser mais forte, possa passar pelos zagueiros do Atlético e possa pegar ele em condição aqui. Porque se ele não dá esses 2 passos aqui para o lado direito, ele ficaria muito próximo aos zagueiros e provavelmente um dos zagueiros do Atlético Mineiro iria cortar. Pode parecer que é bobo, pode ser que é pouca coisa. Agora, hoje, no futebol, você negociar o tempo e o espaço e o que você pode fazer com a bola é primordial. Quando eu bato na tecla que o futebol mudou e mudou muito, um dos aspectos é o tempo e o espaço. Década de 50, 60, 70, 80, futebol muito espaçado, as equipes não eram compactadas. E agora o diferente é o cara que consegue enxergar o espaço e que consegue executar para atacar aquele espaço. E o Piton, muito feliz também no cruzamento, deixando ela mais forte, porque se ele deixa curta, a zaga do Atlético Mineiro aí acabava cortando e ficaria ruim para o Piton. Para a partida de amanhã contra a equipe do Cuiabá, em que o Vasco busca aí essa nona colocação, depende do resultado do Cruzeiro. O Vasco pode ir para a terceira fase da Copa do Brasil. É importantíssimo, torcedor, classificar mais à frente. Por quê? Porque daqui a pouco você está dividindo uma data de Copa do Brasil com uma viagem longa com a primeira rodada da Sul-Americana, por exemplo. Então, quanto mais o Vasco conseguir eliminar de jogos do seu calendário no primeiro momento, para poder focar e ter o elenco mais enxuto, um elenco melhor para a maioria das partidas, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, se o Vasco puder amanhã vencer essa equipe do Cuiabá, eu acho que seria muito importante. Desfalques, o PH com certeza entra o Pumita na lateral direita. Na lateral esquerda, tem a questão do desfalque do Piton. Eu acredito que deve entrar o Leandrinho, até porque o Vitor Luiz quase não vem sendo mais relacionado. Então, o jogo de amanhã, acho que o Felipe não deve mudar. Continua aí com a árvore de Natal nele, até porque está se aproximando mais ainda do Natal. Pumita, João Vitor, Léo e Leandrinho. Um meio de campo aí com aquele tripé de volante. Jair, que jogou muita bola na última quarta-feira. Hugo Moura e Matheus Carvalho. E lá na frente, Coutinho, Alex Teixeira e Payet. Eu acho que é o melhor Vasco. E torcendo por uma melhor adaptação do Hugo Moura a esse posicionamento. Eu vejo que talvez dos jogadores do Vasco que foram mais regulares durante a temporada, o Hugo Moura é o que sentiu essa mudança de posicionamento. Eu, particularmente, até acho que ele pode revezar com o Jair. Em alguns momentos ele pode descer um pouquinho e deixar o Jair ir pelo lado direito para poder fazer esse volante que chega mais ao adversário. Dentro do nosso elenco, o jogador mais capacitado para executar e para fazer isso é o Paulinho. Claro que é muito cedo, muito prematuro, ainda está voltando de contusão, mas eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai tomar essa titularidade do Vasco já no início da próxima temporada.
Beleza, torcedor? Gostou do Faísca hoje aqui? Por favor, dedão no like, não custa nada. Compartilhe nas suas redes sociais. A prancheta do Faísca aqui. Gostou, Faísca? Não foi assim, eu acho que foi de outra maneira, você falou besteira. Não tem problema, vamos debater, deixa o comentário aí embaixo. Eu leio todos os comentários. Você que está aí do outro lado, pode ter certeza que eu sempre faço isso. E agora, a gente se encontra aqui novamente amanhã, no melhor pré-jogo de Vasco e Cuiabá. Joel Silva e Diego Monteiro, direto do Mato Grosso, eu, Flávio e Emerson, participando da jornada para trazer tudo para você desse último confronto do Vasco na Série A. Abraço, galera, e até amanhã. Valeu! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!